Com a segunda temporada de Loki que chegou ao fim, ainda há muitas perguntas que ficaram sem resposta para os fãs. Vamos trazer algumas delas, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. O episódio 1 da segunda temporada de Loki começa diretamente de onde a primeira temporada parou, fornecendo muitas perguntas diferentes, talvez a maior da parcela ficando sem resposta. Depois que Loki terminou com o despertar titular asgardiano em uma versão diferente da TVA aparentemente sob o governo de Kang, na segunda temporada, episódio 1, Ouroboros não perdeu tempo em estabelecer a história do episódio de estreia. Loki descobre que está deslizando no tempo entre o passado e o presente da TVA com suas viagens à antiga na passagem do tempo, explicando por que Mobius e Hunter B15 não se lembravam dele. No momento do final da segunda temporada de Loki, o plano para impedir Loki de escorregar no tempo é implementado. A trama complicada veio junto com Loki sendo misteriosamente podado após ser transportado para o futuro da TVA quando Mobius ativou um dispositivo chamado extrator de aura temporal para puxar Loki para o presente para permanecer. Embora a questão do lapso de tempo de Loki tenha sido aparentemente corrigida, o episódio 1 da segunda temporada de Loki não conseguiu responder a maior questão em relação a esse ponto da trama. Loki não explica por que ele está perdendo tempo. O ponto de virada em questão é especificamente por que Loki está perdendo tempo. Ao longo da segunda temporada de Loki ninguém mais é mostrado perdendo tempo, com Loki apenas estabelecendo que ele próprio está sendo puxado entre o passado, o presente e o futuro da TVA. No entanto, nenhuma razão possível para explicar por que apenas Loki está perdendo tempo é fornecida apenas com especulações informadas do OB de que a sobrecarga do temporal Loon poderia estar causando isso. Mobius, B15, OB e até mesmo Sylvie na segunda temporada de Loki, na cena pós-crédito do episódio 1, não foram afetadas pelo fenômeno que deveria ser tecnicamente impossível na TVA. Dito isso, o lapso de tempo de Loki não é a única questão deixada sem resposta no episódio 1 da segunda temporada de Loki, que parece estar construindo uma história de caixa misteriosa com vários tópicos persistentes. Dos eventos futuros da TVA, como o envolvimento de Sylvie, o misterioso telefonema e quem podou Loki, parece que mais perguntas seriam respondidas à medida que o show avançava. Como tal, permanece o caso de que a razão pela qual Loki especificamente estava perdendo tempo quando ninguém mais estava poderia ser revelada nos 5 episódios restantes de Loki. Ouroboros? Olá! Por que Loki está perdendo tempo? Quanto à razão pela qual Loki estava perdendo tempo, a resposta permanece frustrantemente obscura, deixando especulações e suposições fundamentadas como a única maneira de fornecer uma razão confiável até agora. Pode ser que as intermináveis viagens multiversais de Loki desde o início da primeira temporada tenham feito com que ele começasse a deslizar no tempo à medida que seu lugar exato na linha do tempo se tornava confuso. A segunda temporada de Loki revelou que o Loon temporal estava sobrecarregado, lutando para lidar com o aumento da produção de linhas de tempo ramificadas. Como tal, isso poderia ter causado o lapso de tempo de Loki, visto que ele estava na cidadela no fim dos tempos quando o multiverso explodiu. Outra possibilidade é que alguém possa ter causado ativamente o deslizamento de tempo de Loki. As regras de viagem no tempo da segunda temporada de Loki são diferentes daquelas de Vingadores Ultimato, pois ficou claro que Loki pode alterar eventos do presente e do futuro, deslizando para o passado. Como tal, alguém do passado ou do futuro, como o próprio Loki, Sylvie, ou talvez até uma variante de Kang, fez com que Loki começasse a escorregar no tempo neste momento para dar início aos eventos da segunda temporada de Loki que leva à linha do tempo futuro estabelecido no episódio. Sofia Di Martino revelou mais sobre quais serão os próximos passos de Sylvie após a conclusão da segunda temporada de Loki da Marvel Studios. Sofia Di Martino estreou como Sylvie, uma variante feminina de Loki de Tom Hiddleston, na primeira temporada de Loki de 2021, e se tornou uma figura crucial no desenvolvimento da história de Loki. Construindo um relacionamento com o deus da trapaça do MCU,
Sylvie e Loki embarcaram em uma missão para derrubar a autoridade de variância temporal na primeira temporada de Loki, mas a segunda temporada viu Loki lutar para salvar a TVA e proteger os ramos infinitos do multiverso, com Sylvie desempenhando um papel fundamental em sua evolução para um super-herói genuíno. O final da segunda temporada de Loki deixou muitas perguntas sem resposta no enredo de Sylvie, já que seus próximos passos foram completamente ambíguos. Após o final dramático e catártico de Loki, Sofia Di Martino falou ao Games Radar+, revelando seu desejo de retornar ao MCU para fazer o máximo que Sylvie puder. Di Martino também sugeriu que um crossover com outros personagens bruxos do MCU poderia estar em jogo, lançando a ideia de uma bruxa off com Agatha Harkness de Kathryn Hahn, que estreou em WandaVision de 2021 e dirigirá sua própria série da fase 5, Agatha, Diários de Darkhold. Apesar do desejo de Di Martino de retornar, a Marvel Studios ainda não confirmou o futuro de Sylvie no MCU. Deslize temporal na VT é impossível. Eu sei, mas acabamos de ver acontecer. Onde Sylvie poderia aparecer no MCU a seguir? Embora o futuro de Sofia Di Martino como Sylvie do MCU não tenha sido confirmado pela Marvel Studios, a abertura da história de sua personagem no final da segunda temporada de Loki pode sugerir seu retorno. Sylvie foi vista pela última vez confortando Mobius de Owen Wilson enquanto a dupla observava a variante de Mobius e sua família em uma linha do tempo ramificada, embora Sylvie logo saiu da câmera e não foi vista novamente. A segunda temporada de Loki confirmou que Sylvie se equipou com um tempad futurista que pertencia àquele que permanece, de Jonathan Majors, para que ela realisticamente pudesse viajar para qualquer realidade alternativa e qualquer período de tempo que desejasse. Sofia Di Martino revelou recentemente a Empire que os próximos passos de Sylvie poderão levá-la a ter outra aventura épica, por isso é improvável que ela retorne à sua vida anterior como funcionária do McDonald's dos anos 1980. Este tipo de futuro para a variante Loki poderia levá-la a bater de frente com vários outros personagens do MCU, potencialmente até mesmo fazendo uma aparição na série da Agatha, cheio de bruxas, ao lado de Kathryn Hahn e vários recém-chegados ao MCU. Além disso, é provável que Sylvie reapareça nos eventos de crossover da fase 6, já que Loki de Tom Hiddleston é suspeito de ter um papel importante em Guerras Secretas de 2027, então Loki certamente não será o fim para Sylvie. O final da segunda temporada de Loki parece ainda mais trágico para Loki e o MCU, considerando as implicações do final da Invasão Secreta. Apesar de seu conhecimento sobre os planos de aquele que permanece e suas novas habilidades de deslizamento de tempo, Loki só poderia salvar a TVA e o multiverso dando ordem a cada linha do tempo existente sozinho no final da segunda temporada de Loki. Esta decisão significa que a TVA não precisa mais de um tir temporal para evitar que os cronogramas se ramifiquem incontrolavelmente, mas também significa que Loki sacrificou sua liberdade para permanecer no fim dos tempos, aparentemente para sempre. Dentro de um dos universos que Loki tem em mãos, a linha do tempo cronológica do MCU continua a se desenvolver, com os eventos do final de Invasão Secreta e The Marvels apresentando as últimas mudanças na franquia. Na Terra, Nick Fury não conseguiu conter totalmente a ameaça Skrull, o que levou à criação de um dos personagens mais poderosos do universo, bem como a uma inimizade maior entre os Skrulls e outras espécies. Embora reféns como James Rhodes e Comandante Ross tenham sido libertados, as consequências da tentativa dos Skrulls de invadir silenciosamente o planeta podem ser ainda piores do que a própria invasão. Sound like this terrifying figure. Yes. O sacrifício da segunda temporada de Loki torna a iminente guerra humana e asgardiana pior. A invasão secreta revela que os Skrulls estavam manipulando o presidente Hickson para incitar uma guerra nuclear global. Depois que o plano dos Skrulls é descoberto e após uma tentativa fracassada de assassinato, Hickson agora está mais do que certo de que os alienígenas são uma ameaça à humanidade, o que o motiva a declarar guerra a todas as espécies estrangeiras que vivem na Terra. A ameaça do presidente Hickson consolida os Skrulls como inimigos, mas também cria uma divisão entre humanos e asgardianos, que atualmente vivem em Nova Asgard na Escócia. Dado que os asgardianos provavelmente serão alvos injustos, a decisão altruísta de Loki de proteger o livre-arbítrio de todos no multiverso parece ainda mais trágica. Se os Estados Unidos perseguirem todos os alienígenas que vivem na Terra,
O povo de Loki provavelmente terá que se defender ou escapar mais uma vez, e não há nada que Loki possa fazer para evitar isso, já que a guerra potencial entre humanos e Asgardianos é uma consequência de seu livre-arbítrio. Ao contrário daquele que permanece, Loki não influencia os eventos de nenhuma linha do tempo. Se os humanos destroem Nova Asgard ou os Asgardianos atacam os humanos em legítima defesa, está fora do controle de Loki. Além disso, os mesmos eventos podem terminar de inúmeras maneiras diferentes em diferentes cronogramas. É possível que os Asgardianos sejam exterminados em muitos deles, enquanto em outros os Asgardianos realmente dominam a Terra. Porque a mudança na invasão secreta da segunda temporada de Loki é perfeita. Os paralelos entre Loki e invasão secreta podem ter sido não intencionais, mas o fato de os Asgardianos estarem ameaçados dá à fé de Loki no livre-arbítrio outra camada de significado. Quando o Deus do tempo e das histórias Loki se senta em seu trono, ele já deixou para trás tudo e todos que ama, incluindo sua linha do tempo original, os Asgardianos e seus amigos da TVA. O novo propósito glorioso de Loki é tudo o que ele precisa proteger agora. Enquanto isso, a tensão aumenta na linha do tempo principal do MCU. Valkyria se oferece para proteger mais formas de vida alienígenas, como visto em The Marvels, enquanto o presidente Hickson se prepara para exilar qualquer ameaça potencial aos humanos através de métodos radicais. E vocês o que acharam da segunda temporada de Loki? E o final o que traz para o futuro do UCM? Coloca aqui nos comentários, não esquece de ativar o sininho e até a próxima!